Outro assunto bastante interessante é isso aqui, ó. O orgonite que eu fiz, que eu mandei fazer, né? Eu projetei e mandei fazer o modelo e eu não gostei, vou jogar isso aqui no lixo. Eu fiz uns testes, uns produtos com isso aqui, e umas medições e não achei legal. O que eu fiz? Eu resolvi fazer outro. Está aqui o outro. Né? Ó, bem maior que o primeiro, certo? Porque esse aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anéis de pirâmides em volta da pirâmide central. Esse aqui tem 10. E além disso é 25% maior que aquele lá. 20 ou 25% maior que aquele lá, o tamanho das peças. Então ficou uma peça de 20 centímetros de diâmetro, né? Enquanto essa aqui tinha mais ou menos 14. Ficou muito legal. Essa peça aqui foi esculpida num processo muito mais caro, mas ficou com uma qualidade muito superior. E essa peça, quando chegou, eu fiquei assim meio decepcionado com ela. E essa aqui, quando chegou, eu fiquei encantado. E isso foi o suficiente para me satisfazer e definir que esse aqui é o modelo de orgonite que eu vou produzir. Né? Ele tem duas partes, né? Aqui é a espiral e aqui são as pirâmides. Eu vou fazer para colocar uma espiral perfeita aqui dentro. Né? Então, para o orgonite ter uma espiral perfeita aqui dentro, eu fiz ela separada em duas partes. Né? Fato muito interessante é que quando aquela peça chegou, a minha esposa pegou, não sentiu nada. Quando essa peça aqui chegou, a minha esposa, que é mais sensitiva, sei lá, do que eu, pegou e sentiu a energia dessa peça feita de plástico. Né? Isso aqui não tem nada ainda de resina, cristal, metal, nada. Né? Então, ela sentiu a energia disso. O que eu fiz? Estudando pirâmides, eu pensei, pô, preciso arranjar pirâmides e preciso estudar mais sobre pirâmides. Cara, quando eu pensei nisso, 2 dias depois, recebo de presente 5 livros sobre pirâmides. 5 livros sobre pirâmides. Né? Que uma senhora que está se aposentando não, que está se mudando, está largando a bibliotequinha dela, né, porque ela é idosa e não vai ler mais, e ela me ofereceu de presente 5 livros de pirâmides. Né? É a força das pirâmides, o poder secreto das pirâmides, a grande pirâmide, a energia da pirâmide e pirâmides é a energia do futuro. Então, eu já comecei a ler a força das pirâmides, estou no finalzinho. Muita informação legal, muita informação que eu nunca tinha lido, né? E eu estou usando isso para fazer isso, né? O meu orgonite. E antes de eu receber isso aqui de presente, eu falei, preciso arranjar pirâmide, preciso arranjar um orgonite. Eu comprei, eu fui pesquisar com pessoas que entendem do assunto e já passaram por a experiência, que eu considero a coisa mais importante, a experiência, não é a teoria. Pessoas que já compraram orgonites de pirâmides me recomendaram um fabricante, como sendo um dos melhores ou o melhor fabricante de orgonites do Brasil, em formato de pirâmide, que tem o produto que mais energia transmuta, ou mais área de atuação, de raio de atuação transmuta. E eu comprei uma pirâmide dessa pessoa, né, desse fabricante, e o que acontece? Coloquei aqui para fazer umas medições. Essa peça pronta, pesada, cheia de cobre, cristal e mais outros produtos, tem um raio de atuação de 2 metros, um diâmetro de 4. Né? Então, isso aqui purifica, energiza, limpa o ambiente em 4 metros, né, de diâmetro, 2 para cada lado. Né? E incrível, as minhas medições deram que essa peça de plástico, que não tem nada, também está com um raio de atuação de 2,5, mais ou menos. Está igual ou melhor a essa peça aqui. Imagina quanto que vai ficar bom isso aqui depois que eu fizer com os materiais de orgonite e não com esses materiais aqui,
que as pessoas costumam usar, mas também com eles. Porque eu estou estudando muito o assunto, vou ver se eu faço um vídeo, uma produção, PowerPoint, uma ilustração, uma post, alguma coisa para ensinar vocês sobre orgonites. Gente, eu vou fazer com os melhores materiais que existem. Não vou economizar. E quero que essa peça seja uma peça fantástica, uma peça do melhor que existe no mundo. Talvez a melhor do mundo. Então, esse é o meu sonho, esse é o meu objetivo. Vamos ver, daqui a mais ou menos um mês vai estar pronto as primeiras peças para fazer testes, e eu vou depois começar a comercializar essas peças, né? Estou devendo essa peça aqui para umas 30 pessoas que já compraram caixa e eu negociei com elas a oferta disso aqui junto, né? E o que deu depoimento sobre a caixa orgânica. Quem já comprou e deu depoimento, eu ofereci, depoimento bom ou ruim, mas só vieram 4, 5 depoimentos, e estou devendo isso aqui para muita gente, mas quero que vocês saibam o que eu estou fazendo. Então está aqui. Então é um sucesso antes de se transformar em orgonite, só o plástico já está, pelo formato que eu consegui, as dimensões, as proporções, a forma, sei lá, deu um efeito fantástico. Certo? Então, era isso que eu estava fazendo. Obrigado por me acompanhar. E agora fique com a entrevista que eu dei para o Celso Zimon na Rádio da Terra, falando sobre caixa orgânica, orgonites, pirâmides e outras coisas mais. Tá certo? Muito obrigado e até semana que vem. Estamos então agora com Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes. Obrigado pelo convite. Vamos conversar à vontade aí. Quem quiser perguntar o que quiser, a gente vai tentar esclarecer. Então, mas antes de perguntar o que quiser, é só informar novamente os ouvintes que nós vamos, a partir desse momento, falar sobre algo fantástico para a nossa saúde. Gente, é fantástico mesmo. E eu estou aqui com o Anderson, que é produtor das caixas orgânicas. Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, quando eu comecei a estudar isso, mais ou menos nem lembro, acho que uns 15 anos atrás, eu fiquei tão apaixonado que eu falei, eu vou produzir esse negócio, porque estava difícil achar quem produzia no Brasil. Aí eu cheguei a produzir algumas coisas, plantas, tem uns equipamentos, né, e uns apetrechos menores. Eu comecei a produzir, comecei a usar, comecei a fazer para os clientes, para os pacientes, mas falei, não dá. Ou eu faço uma coisa, eu faço outra, porque toma tempo fazer, né? Aí eu falei, um dia lá para frente eu vou produzir. E num dos encontros do Reconnect, da Rádio da Terra, que eu fiz lá em Itamonte, a Nayana levou nada mais, nada menos que o marido dela, que estava estudando e começando a produzir as caixas orgânicas. Falei, meu Deus, que coisa linda! Aí nos tornamos amigos e hoje ele está aqui. Talvez um dos únicos produtores, né, ou um dos raros produtores de caixa orgânica hoje no Brasil. Mas antes de falar sobre caixa orgânica, eu peço para o Anderson. O que você faz da vida, meu irmão? Quem é o Anderson? Hoje em dia eu faço caixas orgânicas. Não, mas eu tenho um site de turismo, eu vivo do meu site há 17 anos e vim morar na zona rural de Itamonte há 7 anos atrás, e onde o Celso depois comprou um sítio e a gente se conheceu, e ali eu fui buscar informações para viver e conhecimentos e técnicas para ter uma vida mais ligada à natureza, sustentável e tudo mais, né? Daí eu resolvi procurar uma dessas pesquisas que eu fiz, foi de uma geladeira ecológica, alguma coisa que conservasse os alimentos sem gastar ou consumir energia, né? E energia elétrica, vamos dizer assim. E daí eu acabei encontrando na internet informações sobre a caixa orgânica, fiquei espantado com o que eu vi, li e fui a fundo nessa pesquisa, e daí resolvi fazer uma pesquisa, encomendar uma caixa orgânica, ver quem fazia. Fiquei 3 anos sem conseguir achar quem fizesse, e um dia a Nayana falou assim, pô, faz você mesmo, faz esse negócio aí, que senão você vai ficar 15 anos sem achar quem faça, né, e vai ficar sem. Daí eu fiz a caixa orgânica para mim, fiz os testes com os produtos lá, frutas, maçãs, leite e coisa assim, e o negócio conservou mesmo o alimento.
Daí eu fiquei de cara, né? Eu falei, pô, funciona. Daí eu comecei a usar, porque depois que eu pesquisei sobre a caixa orgânica para conservar alimentos, eu achei que ela não foi feita para isso, foi feita para ajudar na saúde, nos tratamentos de diversas doenças, né? E daí eu falei, não, agora vamos usar para nós, né? Vamos entrar na caixa, nós, seres humanos, né? E vamos ver o que dá no nosso organismo de efeito isso aí. E foi assim que começou. Daí não parou mais. Fiz a primeira, fiz a segunda, fiz a terceira para os amigos. Comecei a falar bem pra caramba e todo mundo que via, experimentava, queria uma. Daqui a pouco começou a surgir gente que eu nunca vi na vida. Eu não sabia de onde tinha me achado que queria caixa orgânica. Daí eu me apavorei. Estão me perseguindo. Daqui a pouco vão me mandar matar, né? Vão fazer alguma coisa comigo aí. Daí eu fui atrás do Luiz Fernando Sarmento, que foi um cara que produziu um vídeo Energia da Vida há 20 anos atrás, com o Dr. Luiz Moura, que é praticamente o único vídeo que existia até então de caixa orgânica na internet, vídeo brasileiro. E o Dr. Luiz Moura dava um depoimento de 2 horas e 40 minutos sobre a caixa orgânica e os efeitos para a saúde. Foi ali que eu me apaixonei pelo assunto, escutando esse vídeo. E achei o Luiz Fernando Sarmento no Rio de Janeiro, perguntei para ele, liguei para ele, marquei um encontro lá, ele não quis conversar muito por telefone. Falei, cara, isso aí é problemático, dá medo, porque o cara não quer nem conversar por telefone, o negócio é meio sigiloso mesmo. Porque se a gente começar a falar isso, pode ser que a gente corra algum risco, né? Aí eu fui até o Rio de Janeiro, me encontrar com ele, conversamos um monte, fiquei 4 dias na casa dele, e daí ele acabou me contando tudo o que ele fez, como ele fez o vídeo Energia da Vida com o Dr. Luiz Moura, né? E que ele terminou de fazer esse vídeo e começaram a perguntar para ele quem é que faz caixa orgânica, onde que tem isso, onde eu posso comprar. E ele, na época, foi um fabricante de caixa orgânica que durou 9 anos a produção dele. E ele parou. E nunca mais fez. Depois cansou, mudou de atividade, de gosto, não tinha mais prazer naquilo. E daí acabou não fazendo mais. Ninguém mais pegou para fazer praticamente. Tanto é que eu fiquei 3 anos pesquisando e procurando e não achei ninguém que de fato fizesse. E pronto, foi assim. Daí ele me passou todos os contatos dele, de gente que nos últimos, 11 anos tinha procurado caixa orgânica para comprar dele. E daí eu entrei em contato com todo mundo, só um ou outro fechou o negócio, queria comprar. Mas ele disse que não era tão problemático assim, então de ter medo de acontecer alguma coisa, como aconteceu com o inventor, né, em 1940, o Wilhelm Reich, que foi praticamente preso, e eu acredito que foi assassinado na prisão aos 60 anos, né, pura vitalidade, e pesquisando, morreu 8 meses depois de preso com um infarto, né. Então, e ele tem relatos de que ele escrevia para a esposa dele dizendo que ele estava sendo envenenado, né, na prisão. Então, era uma história meio macabra, e que nem aqueles caras que inventam o motor a água e no dia seguinte somem, né? Ninguém mais ouve falar do cara. E daí tá cheio disso aí por aí. Aconteceu com o inventor da caixa orgânica em pleno Estados Unidos, né? Terra da liberdade. Foi acontecer há 60 anos atrás, né? É uma coisa de queima de arquivos e destruição de toda a produção dele, né? Porque além de matarem ele na prisão, fizeram praticamente uma inquisição medieval de 900 anos atrás, fizeram 60 anos atrás, queimando toda a publicação dele, todos os livros, todos os artigos, todos os documentos que tinham a palavra orgânica envolvida e destruindo os laboratórios, né? Mandaram acabar com a história dele e ainda denegrir a imagem da pessoa, né, soltando artigos e informações na imprensa, chamando ele de charlatão, né, para os registros que fossem encontrados desqualificassem a imagem dele. Então isso aí é meio assustador, né? Vamos me meter num negócio desse, vamos inventar fazer isso aí, daqui a pouco vem a Anvisa, sei lá quem, Ministério da Doença aí, ou algum maluco cair em cima de mim, daí eu fiquei com medo, né? Mas resolvi encarar e comecei a fabricar essas caixas e depois foi me consumindo tanto que eu não dava conta, porque era fora horário de trabalho, e aí tinha 3 turnos quase, né, na empresa,
fazendo caixa e pesquisando sobre o assunto. Daí eu entrei meio em estafa, daí não sabia mais o que fazer, daí eu resolvi largar metade do meu emprego e tirar umas férias, e daí as férias eu fiquei fazendo caixa orgânica doidado para dar conta das encomendas, e daí me estressei mais ainda. Agora eu resolvi tirar umas férias de verdade, daí para sair de perto da caixa orgânica, da oficina, para não ter que produzir mesmo, para não me sentir tentado a isso. Eu resolvi visitar a família no sul, e agora, hoje, eu estou falando contigo de Florianópolis, mas eu vou voltar para Itamonte segunda-feira, dia 11, e daí eu volto, depois de um mês, a trabalhar no assunto aí e a produzir de novo. Mas a história é essa, Celso. E boa história, né? Muito gostoso como... veja só, gente, é por isso que nós precisamos reagrupar o quebra-cabeça divino. Eu estou falando isso, é muito sério. Quem participou do encontro em São Paulo, que eu fiz agora no mês passado, entender um pouquinho mais isso, porque as pessoas estão aí, os potenciais estão aí, cada um é peça de um quebra-cabeça, e eu fui encontrar o Anderson, uma das poucas pessoas que eu ouvi falar até hoje em caixa orgânica, no encontro que eu fiz, né? Eu realizei um encontro, lancei isso para o universo, e justamente uma pessoa que trata de um assunto, né, tão restrito, estava lá dentro do evento. Então é uma maravilha. Imagina o que mais a gente não pode fazer unindo as pessoas, conhecendo o potencial das pessoas. Só que isso, meus amigos, se dá em melhor escala, tá? Claro que o mundo virtual é maravilhoso, é uma facilidade fantástica, mas as coisas boas que vão ser mais duráveis se dá numa escala ao vivo. A energia se dá ao vivo. Por isso que a gente precisa fazer essa orquestra divina funcionar com cada um de nós. Anderson, eu vou pedir uma gentileza para você, voltar um pouquinho, dar uma passada básica sobre o que os pesquisadores falam que é essa energia orgânica. Olha, eu já li tanta coisa a respeito disso. Eu cheguei a comentar contigo até se era íons negativos, né? E a gente ficou conversando, mas na prática não existe. Eu vou falar como cético, porque eu sou cético também, sou meio pesquisador, meio cientista, não creio muito nas coisas, e as pessoas dizem, isso aí é efeito placebo, né? Você fica tão crente na ideia que acaba tendo resultado, mas não aconteceria se fosse colocar a teste, a prova, não daria os mesmos resultados. Mas eu pergunto assim, cadê o efeito placebo de uma maçã? Você influenciou uma maçã, ela pensar que aquilo faz algum resultado e ela não estraga, né? Então, você corta uma maçã ali, em pouco tempo ela já começa a oxidar, a ficar escura, e a maçã a caixa orgânica não é assim. Então o vinho também não envinagra, você abre o vinho e tira a rolha dele, toma só uma taça e deixa o resto da garrafa lá, vai tomar uma semana depois, tá bom, né? Então qual é o efeito placebo disso, né? Então a energia que a caixa orgânica trabalha é a energia orgânica, né, que o William Reich definiu como energia orgânica. É a energia cósmica, a energia vital, a energia dos chineses, dos hindus, dos japoneses, os Ki, o Chi, o Prana, as energias que toda a humanidade, em todas as épocas, em algum momento, alguma cultura definiu com algum nome, né? Então, mas essa é a energia cósmica, vamos dizer. Hoje em dia no Brasil conhecida mais como energia cósmica, energia vital, e que o Reich definiu que queria saber se existia, e foi em laboratório fazer pesquisas para ver se encontrava essa energia, né? E acabou achando medições ou observações, né, de microscópio, de que existia essa energia na atmosfera, existia essa energia no sangue das pessoas, e que essa era a energia que trazia a vida, né, praticamente a mesma energia que os acupunturistas trabalham, né, a circulação das energias e também os hindus nos chakras, né. Então é a energia que está dentro do organismo, porque o ser humano não está
não vive só da biologia, da energia química, né, fisiológica do organismo, de reações químicas, de sódio e potássio nas células e gerando uma pilha, né, uma explicação química, mas tem corpos, energias sutis, né, outras energias que não são reconhecidas pela ciência, né. O corpo não é definido só pela energia química, física das moléculas, dos átomos que se organizam e reagem e geram energia. Então tem energia que a gente não conhece ainda, então fica difícil provar, fica difícil dizer o que é. Reich estudou muito, chegou até um certo limite, depois foi assassinado, vamos dizer assim, e isso meio que se perdeu. E eu agora estou pesquisando esse assunto e enveredando para tudo que é coisa, e a gente chega à conclusão, pelo menos assim, que. E eu vou falar uma coisa agora ao vivo, nunca falei isso na vida para ninguém, mas eu já entrei na área de pirâmides também, de estudar a energia das pirâmides para ver se é a mesma, e eu acredito que o resultado de pirâmides e o resultado de caixa orgânica são praticamente a mesma coisa, são muito similares. Então é que eu estou começando a produzir umas pirâmides para fazer comparação com caixa orgânica de testes. E eu vou ousar a dizer aqui, pela primeira vez ao vivo, que eu acho que Reich inventou uma coisa melhor que pirâmides, né? Que pirâmides precisa ter uma proporção e uma orientação geográfica, né, para estar funcionando. E a caixa não. A caixa, em qualquer formato, em qualquer orientação, tamanho, ela funciona. E então dizem que as múmias egípcias, né, se conservavam, os cadáveres não eram consumidos por micro-organismos e só sobrariam os ossos, né, os esqueletos. Mas as múmias existem com a carne mumificada, vamos dizer assim, porque ela foi desidratada, virou uma carne seca, ela enxugou. Então você mumificou um cadáver e você, se colocar uma banana, por exemplo, dentro de uma pirâmide, você vai transformar essa banana numa banana passa, praticamente, vai desidratar ela. E na caixa orgânica é a mesma coisa, né? O resultado de uma caixa orgânica para uma banana é a mesma coisa, desidrata, né? Então, dizem que em pirâmide existe explicação para isso, de que não deixa perder o fio da lâmina de barbear. E eu já vi alguns relatos, não fiz os testes ainda, que em caixa orgânica é a mesma coisa. Então, qual é essa energia? É a energia das pirâmides? Que energia é essa? Qual que é o nome que poderia se dar isso? Eu não sei. Neutrinos? As energias das pirâmides, quem é estudioso chama de que é os neutrinos, e a gente sabe o que é neutrino, uma subpartícula atômica que ninguém conseguiu capturar ainda e analisar com propriedade até hoje. Existe um macro gigantesco laboratório enterrado numa usina, numa antiga mina no deserto nos Estados Unidos, não sei quantos metros de profundidade, para tentar capturar um neutrino. E no Japão também tem um um laboratório esférico, né, tipo um domo, uma geodésica, assim, um esférico mesmo, não é só uma cúpula, mas uma bola, também para capturar neutrino, e ainda estão pensando em achar algum que a sorte para descobrir se captura e se analisa para ver o que é. Então tem muita energia ainda circulando por aí, vamos dizer, praticamente uma infinidade, que o ser humano nem chegou perto ainda de conhecer, né? Então, eu vou explicar o que é isso, é difícil, é difícil, mas é por aí, gente. Realmente é intrigante, né, essa história dos neutrinos, a história da energia orgânica. Ainda vamos conversar mais sobre isso também, né, Anderson? A gente acabou falando, mas não sentamos ainda para ver a sério, né? Tudo isso. Mas, com certeza, são coisas distintas, né? A energia orgânica é distinto do neutrino. Essa energia orgânica realmente só traz benefícios para nós. Anderson, qual foi o maior benefício já relatado para você dentro de uma caixa orgânica até hoje? Então, o que aconteceu? Eu comecei eu vou falar uma experiência minha, né? E depois uma experiência relatada. Eu entrei na caixa orgânica, um dia não senti nada, 2 dias não senti nada, 3 dias não senti nada. Eu falei, esse negócio não funciona. Mas a minha esposa, que é mais da área natural e faz yoga e tal, medita e tudo mais, ela logo na primeira vez já saiu falando alguma coisa, sentiu alguma coisa. 3, 4 vezes depois já estava se sentindo bem pra caramba, falando maravilhas. Eu
Só fui sentir alguma coisa depois de praticamente 30 dias seguidos, sem falha, usando a caixa orgânica por meia hora por dia. Eu entrava lá no 28º dia, não senti nada ainda, não senti nada. No 30º dia, vamos dizer assim, eu senti uma energia, uma força, uma vitalidade. Parecia que eu associei assim, tomado um energético. Eu tinha revigorado, sabe? Fiquei forte, fiquei firme. Forte não, fiquei acordado, fiquei atento, com disposição, com, sei lá, energia mesmo. Parecia que tinha me carregado, tinha me enfiado na tomada, né? Me carregou as baterias. E de lá, daquela data em diante, eu nunca mais deixei de sentir essa força, essa energia, né? Então, eu ia até as 9, 10 da noite, né, trabalhando, chegava exausto, cansado, esgotado, como qualquer trabalhador, né, quando pega um dia puxado, ia tomar um banho, descansar, jantar, não sei o quê, exausto, querendo pedir para morrer. Se fosse para a cama, no outro dia acordava ainda mal por ter dormido pouco. Quando eu fazia isso, chegava com esse estado, essa condição de física, né, de esgotamento, e tomava um banho, jantava e não ia dormir, ia para a caixa orgânica, dava uma acordada, eu acabava ficando até as 2, 3 da manhã trabalhando, ia dormir, no outro dia acordava cedo, como se tivesse nada acontecido, como se tivesse dormido tranquilamente, bem recuperado, restaurado a energia. Então, como eu não tenho doença nenhuma, sou um cara ainda que cuido da saúde, minha alimentação orgânica e tudo mais, né, vegetariano, é difícil citar alguma coisa de alguma doença que me curou. Não tenho doença, só tinha um esgotamento físico de trabalho, e depois isso aí acabou revertendo numa maior energia para ter maior produtividade, né? Rendi mais, meu dia teve mais horas, vamos falar assim, e o descanso praticamente mesmo, né? O descanso não em horas, né? Menos horas, e a vitalidade como se tivesse dormido 8, 9 horas. Esse foi comigo. E depois comecei a vender as caixas, e um dia, 2 histórias malucas, assim, bem interessantes. Uma pessoa de Porto Alegre comprou a caixa, e depois de 1 mês e meio, mais ou menos, relatou, mandou um depoimento, dizendo o seguinte: Anderson, a gente precisa te agradecer, porque aconteceu uma coisa aqui com a gente, com a caixa orgânica, que a gente não esperava, superou completamente todas as expectativas, né? Eu e meu marido tínhamos insônia durante mais de 2 anos, que a gente fazia tratamentos, tomava remédios e tudo que é coisa, e nada resolvia a nossa insônia. E noite mal dormida após noite mal dormida, o organismo vai definhando, a gente não tem mais força para nada, energia para nada, e o corpo fica fraco, e as doenças atacam, a gente não tem resistência, e só vai piorando, né? Uma bola de neve. A gente comprou a caixa orgânica, e a maioria das pessoas que compram não diz para que quer. A gente comprou a caixa orgânica porque leu o histórico, a história dela, os benefícios que trariam, né? E acreditando que podia ser mais uma alternativa que a gente teria que testar para ver se traria algum resultado. E não é que a gente também na esperança de que algum resultado traria, não que não resolvesse o problema, mas que melhorasse, minimizasse, e que depois de 1, 2 meses de uso a gente tivesse alguma melhora, né? Fato é que a caixa orgânica chegou. No dia que chegou, eu entrei e fiquei meia hora, meu marido ficou meia hora no mesmo dia, e fomos dormir. No dia seguinte, nos tocamos que tínhamos dormido. A primeira noite, primeira usada, 30 minutos, a gente dormiu, depois de 2 anos, com insônia. No dia seguinte, ficamos espantados, usamos de novo, dormimos de novo. Dormimos de novo, e desde que chegou a caixa orgânica, desde o primeiro dia, desde o primeiro uso, nunca mais tivemos insônia. Nunca mais precisamos fazer tratamento nenhum, nem tomar nenhum remédio, né? E a nossa filha aqui não tem problema nenhum, é estudante, faz cursinho. A gente indicou para ela a caixa orgânica, ela começou a ter muito mais energia para estudar, concentração, atenção, aprendizado e rendimento, né? E mais horas para estudar também, e menos cansaço, menos esgotamento. Ela disse que melhorou pra caramba os estudos dela. Então esse é o nosso depoimento. Isso é que eles me falaram, né? Outra história engraçada é de alguém que não comprou a caixa orgânica e ligou para mim, uma mulher chamada Paula, São Paulo: quero uma caixa orgânica para amanhã.
Daí eu falei, amanhã tá difícil, né? Daí ela, daí ela falou, né? Pastelzinho. Sai um eu tô pastel com, aí. é como se fosse, né? Eu tô com urgência urgentíssima. Eu falei, qual que é o teu problema? Daí ela falou assim, não, é que eu fraturei a tíbia, né? E é o osso da canela, né? E daí eu tô precisando passar num concurso público, que há muito tempo estou esperando, eu estudei, e eu tenho absoluta certeza que a prova teórica eu tiro de letra. O problema vai ser a prova física, que eu tô com esse problema aí, a fissura no osso, e não consigo fazer uma corrida, levantar um peso, não sei o quê, porque me dói tudo, né? Eu estou há 2 meses tentando curar isso aí, e nada resolve. Eu faço tratamentos, tomo remédios, faço fisioterapia, faço qualquer coisa e nada resolve. Daí um amigo falou da caixa orgânica e, cara, eu preciso passar nesse concurso, eu pago o preço que for, me deixa esse negócio aqui amanhã. Eu falei, não vou te vender, por 2 motivos. Porque eu não tenho a pronta entrega e porque se eu tivesse também não venderia, porque você está com expectativa demais, milagres não acontecem, não é assim do dia para a noite, né? Vai resolver ter o osso em uma semana e você vai estar lá na prova. Mas o que eu faço? O que eu faço? Faz uma mantinha orgânica, porque a caixa orgânica trabalha a energia do corpo inteiro, o organismo como um todo. Você está com um problema pontual, localizado. Então, e a caixa orgânica, você fica meia hora por dia, não aguenta ficar mais, não dá. Então, você precisa ter uma coisa intensa ali, regular, naquele local, o máximo de tempo possível, o dia todo, se puder. Então, passa uma mantinha orgânica e coloque ali na canela e fica o dia inteiro, amarre aquilo, fica o dia inteiro, durante os 6 dias que falta aí para a tua prova, sei lá, que você vai ter algum resultado, imagina que vai ter. Desliguei. Daí falei para minha esposa, Nayana, né, daí a Nayana falou, não, liga para ela de novo, retorna a ligação, aí ela ligou pro celular com o número, né, daí retornei, e a Nayana deu mais umas dicas, coloque argila e use tintura de arnica, né. Daí a mulher, uns 1 mês e meio depois, mais ou menos, retornou, dizendo, eu precisava falar com você, já devia ter feito isso antes, mas acaba a vida corrida não dá para dar um retorno, né? Mas agora eu quero agradecer a vocês, que vocês me salvaram, eu sou grato a vocês, porque eu passei no concurso, fiz a prova física e consegui passar, e hoje eu sou funcionária pública, ganhei o emprego que eu queria, e o osso resolveu em uma semana. E o que você fez? Fez argila? Não fiz argila, fiz só a tintura e fiz a tintura de arnica, né? A homeopatia. E fiz a manta, mas a manta é maravilhosa, não sei o quê. O que eu falei para ela fazer? Algodão bombril, umas 3 camadas de cada uma, né? 3 duplas camadas, e coloca o lado do bombril, do metal, encostado na pele, né? Fazer tipo assim, um edredomzinho, né? E ela disse, agora que é a história fantástica, vem agora. Ela falou, sarou, curou, colou o osso, resolveu o problema, e eu sou médica, trabalho num hospital em São Paulo, tinha todos os recursos, todos os medicamentos, todas as condições, a equipe, amigos, médicos e não sei o quê, dando os tratamentos possíveis e imaginários da medicina tradicional aí há 2 meses em nada resolvi. Nada fazer melhorar o meu osso. Então, sinceramente, eu tive até vergonha, não quis assustar vocês e dizer na primeira vez que eu contactei que eu era médica. Mas agora eu falo para vocês que eu era médica e trabalhava no hospital. Então, eu achei assim, incrível essa história. Depois tem outras tantas, né, engraçadas assim, mas são histórias marcantes, né? Que ótimo, que ótimo. Tem várias pessoas fazendo perguntas aqui no chat. Então tá liberado para a pergunta que você quer fazer mais e pessoas perguntando preço e também já deixa o seu contato aí para o povo ir acessando. Celso, só peço que você também leia as perguntas para mim, porque eu desliguei o chat aqui, fiz besteira e isso eu não estou lendo, né? Isso, pode deixar que eu vou ver para você. A primeira pergunta que a maioria das pessoas fizeram foi o preço da caixa orgânica. O preço hoje está em 3.350 à vista, né? Esse é o preço da caixa. Ela é de 3 camadas, a gente chama camadas, é uma dupla camada, né? Um material orgânico metálico. Então são 3 orgânicos, 3 metálicos. Tem mais 5,5 cm de espessura e cabe uma pessoa até de 1,90 m lá dentro, com um banquinho baixinho de uns
14 centímetros de altura, né? Pessoas menores, baixinhas ou idosas, bem pequenininhas, tipo de 1,60 m por aí, cabe sentada numa cadeira normal, né? Então esse é o seu preço da caixa e eu não tenho pronta entrega, mas eu estou cada vez mais me preparando para ter, né? Quando eu faço já vende praticamente, né? Então eu não tenho tem muita procura e não estou dando conta, né? Então estou tentando achar parceiro, falando com amigo, com cunhado, com quem que queira ajudar, colocar um capital e investir, aumentar a produção, para atender também essa demanda, né? Fora isso, tudo que eu faço aí, esse preço que eu cobro, eu fazer uma propaganda também, apesar de não ter concorrente, eu reverto muito para pesquisa, muito para desenvolvimento de novas ideias, de novas coisas, porque eu não vivo disso, né? Então para mim isso aí é um extra que entra e eu pego esse extra e recoloco tudo quase no próprio negócio, né? Para melhorar e baratear e tal. Tanto é que há 1 ano e meio atrás eu vendia R$200 a mais, 3,550. Depois de um ano tudo aumentou e eu baixei o preço. Então a ideia é porque eu consegui produzir melhor, baixar o custo, comprar mais material, né? Melhorei as máquinas, então eu falei, não vou enfiar a faca em todo mundo, né? Então o preço é esse, eu não sei mais o que tinham perguntado. A outra pergunta, qual o tempo ideal para ficar na caixa orgânica? Uma pessoa saudável que já está com o organismo em dia, vamos dizer assim, 20 a 30 minutos por dia, nessa caixa de 3 camadas. Quanto mais camadas tem, mais força a caixa tem, né? Mais energia, digamos, carrega mais rápido a bateria. Então, precisaria ou necessitaria ficar menos tempo. O tempo inicial de quem não está bem ou nunca usou a caixa não regula. A única regulagem é o teu próprio sentimento dentro da caixa, né? Você sente que está na hora de sair. Então pode ser que seja 5, 10 minutos, que é difícil, menos tempo, né? Pode ser que seja 2 horas. Então você fica lá dentro até se sentir incomodado. E o que é o incomodado? É uma sensação muito parecida com a roupa. Quando você sai à rua e o clima, o tempo muda. Você precisa colocar uma roupa ou tirar uma roupa, né? No caso, a caixa orgânica seria tirar. Então aqueceu, você tem que tirar a blusa. Ou então, dentro da caixa orgânica, se você se sentir desconfortável, você tem que abrir a porta e sair. Não force ficar dentro da caixa orgânica por mais o tempo que você se sente desconfortável. Então, para quem está doente, conforme a doença, ou o estado da doença, né, mais avançada ou menos, mais debilitada a pessoa ou não, pode ser que fique 2 horas sem sentir nada, né? E aí cansou de ficar dentro, sai. Mas se ficou 2 horas e não sentiu nada e quer ficar mais, fica 3 horas, no outro dia 3 horas, no outro dia 2 horas, vai diminuindo, você vai sentindo que vai diminuindo. E você vai sentindo também que vai melhorando. E daqui a pouco você está mais estável, mais harmonizado e basta ficar uns 20, 30 minutos por dia. Eu tenho usado 2, 3 vezes por semana, então de 20, 25 minutos cada vez. Porque os outros dias não uso, porque eu não sinto que eu preciso. Então é uma coisa que é que nem sentir que está com fome, sentir que está com sede. Eu sinto assim, estou precisando ficar lá, né? Daí você vicia o uso da caixa orgânica? Acredito que sim, porque é uma coisa muito boa. Você vicia nas coisas boas, você vicia, só que é uma coisa boa que faz bem. Esse é o grande benefício da caixa orgânica. Porque, vamos dizer assim, Coca-Cola, chocolate é muito bom, mas faz mal, né? Então, é um vício açúcar é um vício que faz mal. Então, vicia nesse sentido. Você, depois que tem, você não desgruda mais da caixa, né? Eu viajo aqui, tô fora 1 mês, meio desesperado, né? Voltar para casa para usar a caixa. Então, é assim. A Sônia perguntou se entrar na caixa orgânica com o orgonite na mão se potencializa. Olha, eu nunca fiz os testes. Eu comecei a fazer os orgonites e parei. Agora estou aqui em Florianópolis desenvolvendo um modelo de orgonite aí que eu achei num site americano, como se fosse o mais bombado do mundo. E eu estou fazendo esse orgonite para mim versão brasileira, né? Vai ficar mais bombado que o americano ainda. Não sei, depois eu te mostro, Celso. Vou apresentar isso daqui a 1 mês, mais ou menos, no mercado. Mas eu comecei a fazer os orgonites muito simploriamente e fiz também os pequenininhos, tamanhos de forma de gelo, né? De
de geladeira, né, de água congelada, né? E pequenininhos mesmo, e eu tenho pouca experiência com isso, apesar de ter já uma boa teoria, né? Já li muito sobre o assunto, em tudo que é lugar, em tudo que é site, em tudo que é país, mas eu não fiz testes ainda, então eu não saberia responder se potencializa ou não. Eu sei que a energia eletromagnética, o orgonite serve para anular essa energia, transmutar ela, né? E então ela afeta assim a caixa orgânica, porque vai acumulando. A caixa orgânica é um aparelho, vamos dizer assim, burro, que nem um computador, né? Tudo que você coloca ali, ele vai fazer, né? Então, se tem muita energia, vamos dizer assim, prejudicial em volta da caixa orgânica, ele vai acumular aquela energia ruim também, né? E o orgonite ajuda a limpar. Então, é bom ter orgonites, porque hoje em dia, qualquer lugar que a gente esteja, tem muita radiação eletromagnética de celular, de antenas de tudo que é tipo, de Wi-Fi, de internet dentro de casa, né? Sei lá, de qualquer coisa aí que tem radiação, micro-ondas e tal. Então, você anular essas energias, limpar os ares da tua casa para ter uma caixa orgânica num ambiente mais saudável, né? Hoje em dia, até lá em Itamonte, na zona rural, lá no sítio do Celso, que eu tenho uma propriedade lá a 1 quilômetro dele, até lá tem internet, até lá tem celular, até lá tem tudo, né? Então imagina uma cidade grande, você abre a janela da tua casa, tem um poste ali com um transformador na tua cara, né, a 5 metros de distância, ou uma antena de celular no prédio vizinho, até na tua cabeça, no teu prédio. Então é bom você usar orgonites. Agora, se potencializa, eu não sei. Eu acho que até existe um pesquisador, o James DeMille, que é especialista, vamos dizer assim, estudar o Reich, né, que acha que o termo orgonite foi uma apropriação indébita do nome orgone para fins comerciais, né, para se promover em cima de um nome que já era famoso e respeitado, que não tem nada a ver orgonite com orgone, né, e ele ataca muito isso, que isso aí foi uma jogada de marketing comercial chamada orgonite, para aproveitar do nome orgânico, não tem nada a ver. Mas que o orgonite funciona. Agora, que é a energia orgânica, eu acho que não. Transmuta aí uns positivos em uns negativos. É isso, Celso? Isso aí. Para mim... Exatamente. O orgonite ele só faz essa transmutação de íons positivos para íons negativos, que já é um benefício fantástico para o nosso organismo. Diferente do orgônio, né, que trabalha realmente com essa energia que o Reich chamou de orgônio. Claro que quando você faz essa transmutação, há também os benefícios de saúde. Então talvez daí a relação, né, de uma captação de energia, uma similaridade, mas na realidade são coisas distintas. Tem a pergunta aqui da Sônia, se precisa higienizar, e também do... Quem que fez a pergunta? Se pode ficar... O Rubens, se pode ficar no sol o dia todo, por exemplo? A caixa. Ficar no sol o dia inteiro até pode, mas ninguém vai aguentar entrar lá dentro, porque vai virar uma sauna. E outra, a madeira tem que estar muito bem protegida para não empenar tudo, né? Porque madeira no sol não aguenta, né? Vai arrebentar. Então você não vai ter condições de ter esse equipamento, às vezes, disponível para você muito tempo, porque vai estragar. Então, o melhor local para você colocar a tua caixa orgânica dentro da sua casa, eu ouvi dizer uma vez, gostei muito desse texto, é o local que você colocaria a sua planta de estimação, a sua plantinha que você mais gosta. Você colocaria no sol o dia inteiro? Não, né? E daí o Luiz Fernando Sarmento foi além. É o local que você colocaria o teu bebê o dia inteiro. Onde que você vai colocar o berço do teu filho, né? Acabou de nascer. É ali que você deve colocar a caixa orgânica, do lado da geladeira, do lado da televisão, do lado da sei lá do que, né, da máquina de lavar roupa na área de serviço, na garagem do carro, sei lá, né? Então, o melhor local a caixa orgânica é o teu bebê, né, segundo o Sarmento, né? Você vai gostar tanto, ali é o melhor local. E agora, higienizar. Higienizar tem duas formas, né, de fazer isso, para falar dessa higienização. A forma física, como a tua cama, a tua casa, teu quarto, teu tapete, tua garagem, qualquer coisa, você precisa dar uma limpada de vez em quando, né? Você vai acumulando pó, vai acumulando
sujeira, fio de cabelo, qualquer coisa. Então você tem que dar uma limpeza física de vez em quando você acha que está na hora, né? Se é todo dia, se você é muito preocupado com isso, faz todo dia, se não, uma vez por semana, uma vez por mês. Eu uso costume, né? E passa um pano úmido, depois passa um pano seco e pronto, tá limpo a caixa orgânica. E a limpeza energética é recomendável que você, de vez em quando, né, você coloque uma vasilha com água, de preferência água mais limpa que você tiver, mais pura, ou água mineral, ou água da fonte, ou água não sei o que, né, não água de torneira com cloro, essas coisas assim, mas também serve. Mas tente colocar água melhor, que você tem uma jarra com água lá, uma bacia com água, e deixar lá uma noite inteira, no outro dia, vamos dizer assim, energeticamente tá limpo, né, a tua caixa orgânica, porque a água atrai muito a energia orgânica, né? Um dos elementos que mais atrai a energia orgânica. Se eu pudesse fazer uma caixa orgânica com uma camada de água, uma camada de aço, uma camada de água, uma camada de aço, eu faria, né? Então é isso. Legal, Anderson. Tem mais uma pergunta aqui. Qual o peso da caixa orgânica? As primeiras caixas orgânicas que eu fiz com um bombril, algodão cru e bombril, então elas eram bem mais leves. Depois eu fui fazer o próprio Luiz Fernando Sarmento, que ele, apesar de ter sido fabricante e disseminador disso no Brasil, ele já não tinha mais caixa orgânica, né, depois de 20 anos. E ele, cara, eu quero uma caixa orgânica tua, não sei o quê. Fui entregar para ele, eu liguei, Sarmento, tô indo aí pro Rio, eu vou te entregar a caixa. Ele falou, você usou bombril? Eu falei, usei. Não, eu não quero com bombril. Como que não quer com bombril, mano? Faço sempre com bombril. Todo mundo faz com bombril. Na Itália fazem com bombril. Não sei aonde faz o Reich, fazia com bombril lá, com lã de aço. Daí ele falou, não, eu quero com chapa de aço galvanizado, porque aqui na maresia, no litoral, vai enferrujar tudo, né? Daqui a 10, 15 anos, pode ser que não tenha mais, tenha caixa, mas ela não funcione mais, porque o bombril enferrujou tudo dentro. Então não passa mais a energia. Então eu quero uma caixa pro resto da vida, para dar de herança pro meu filho, né? Daí eu falei, o que você quer que eu faça? Eu quero que você use chapa galvanizada em tudo. Algodão, chapa por dentro também. A caixa ficou mais cara, né? Ficou muito mais pesada, mas agora é ad eterno, né? Se você souber conservar ela, conservar a madeira, você tem para você até o final da vida e deixa para os netos ainda. Então, eu achei que foi uma grande vantagem. Eu fiz a caixa para ele, testei antes de entregar, funcionou. E eu falei, beleza, cara, então vou te entregar essa e nunca mais vou fazer com bombril. Porque eu estou sempre tentando ser perfeccionista e melhorar, e eu achei que foi uma melhoria. Né? Eu falei, não vou fazer daquela versão antiga, até que tinha comprado aí 40, 50 quilos de bombril, né, da Índia, importei da Índia duas bobinas de bombril, e daí eu dispensei aquilo, não usei mais, né, e mesmo sendo material não usei mais. Então a caixa ficou bem mais pesada. Hoje eu acho que tranquilamente passa de 100 quilos, né, talvez uns 110, alguma coisa assim. Legal, estou vendo mais perguntas aqui. Se tem, o Bachiega pergunta se tem algum procedimento especial para doenças específicas, ou se é só ficar lá dentro e beleza. É só ficar lá dentro, mas tem contraindicações, né? A principal contraindicação é para aparelhos eletroeletrônicos. Você não pode entrar com isso, eles param de funcionar. E o que isso tem a ver? Gente que tem marca-passo não pode usar. Pode correr o risco de parar o marca-passo, a pessoa vir a falecer, né? Então, para o resto tudo, praticamente pode entrar ali. E a caixa orgânica, o que ela faz? Ela vai desbloqueando os nós de energia, relaxando toda a musculatura, o organismo. E vamos imaginar assim um rio que caiu uma árvore e começou a represar com folhas, galhos e materiais da correnteza, né? E aquilo virou uma represa mesmo, vai bloqueando a circulação natural do sangue ou da energia do rio, da água, né? Isso acontece com a energia, né, dentro do corpo. E
E daí a acupuntura usa as agulhas para tentar desbloquear esses nós de energia, né, esse bloqueio, né, e circular de novo a energia. A caixa orgânica faz isso, ela vai abrindo de novo essa represa e vai circulando a energia. Depois de um tempo de uso, a tua energia está toda recuperada, vamos dizer, a circulação da energia está toda recuperada, e ela também está mais forte, você aumentou o volume de água do rio e tirou todas as barreiras, ou seja, a natureza se manifesta, né? A vida flui, a vida traz de volta toda a sua pujança, a sua saúde. Então você vai se recuperando, se restabelecendo, e você é um ser saudável por natureza, né? A doença praticamente não existe, né? Então você vai se recuperando das tuas dores de cabeça, dos teus problemas intestinais, da tua depressão, do teu estresse, da tua, sei lá, de tudo que você tem, né? Então ela vai restabelecendo tudo dentro do teu corpo, né? Tanto é que essa pessoa comprou em Porto Alegre e era insônia, e restabeleceu o problema dela de insônia, né? E outra pessoa pode comprar por outro motivo e vai ajudar nesse outro motivo. Então tem depoimentos que a gente teve lá do uso, né, de pessoas que foram usar com a gente lá na nossa casa a caixa, e depois uma terapeuta amiga nossa, homeopata, quer dizer, amiga nossa, falou o seguinte: eu gostei muito do depoimento dela, né? Até escrevi isso no manual do usuário da caixa orgânica que eu fiz, que é o seguinte, até vou ler aqui para não falar besteira, não falar diferente, né? A caixa orgânica entrega para cada pessoa o que ela está precisando naquele momento, ou é relaxar, ou é se concentrar, ter ideias, ou se curar, ou apenas se energizar, né? Qualquer coisa. A caixa orgânica faz então com o nosso organismo o que for preciso para ele ficar em harmonia consigo mesmo e com a natureza, que é a pulsação da energia e da vida, né? Que toda a vida é pulsar, né? O Reich falava isso, movimentos de pulsação. Então a caixa orgânica entrega para você o que você está precisando, às vezes você nem sabe. Eu tenho um exemplo aqui bem interessante dentro da minha casa, na casa que eu digo onde eu estou agora, na casa dos meus pais. Meu pai tem 77 anos e é muito ativo mesmo, aquele senhor de idade que pinta a casa e faz tudo que é coisa sozinho, não chama ninguém, né? Então faz trabalho braçal até hoje. E quando ele entra na caixa orgânica, ele diz que dá uma soneira, uma preguiça, ele não gosta de entrar na caixa orgânica. Mas o que ele precisa é se recuperar, descansar, né? Eu entendo assim, né? Então ele não gosta de usar porque faz ele parar o pique dele, né? E ele precisa parar. E a saúde em algum momento vai cobrando dele, né? Então ele já começa a apresentar alguns problemas de saúde. Mas o cara não para nunca, né? E a caixa faz ele ter sono, né? E a minha esposa, ela tem um exemplo bem interessante, que ela estava precisando montar um projeto de educação para a escola, que ela estava dando aula. E daí ela entrou dentro da caixa orgânica e disse que teve ideias maravilhosas lá dentro, coisa que ela estava tentando ter antes e não conseguia ter nenhuma ideia de projetos, de coisas assim, de atividades que a gente faz feito, né? Então, cada um é cada um, né? É por aí. Não dá para prometer para você que vai trazer alguma coisa para você. Ela te ajuda em tudo. E a mulherada até, vamos agora fazer uma sacanagem, a mulherada gosta da história que ajuda o envelhecimento celular a não acontecer, né? Retarda o envelhecimento celular. Ou seja, mantém a tua aparência por muito mais tempo. Ou seja, teus pés de galinha vão retardar, vão demorar para aparecer. Então, para vaidade, assim, né, feminina, ela é muito boa, né? Ajuda. Porque o próprio Dr. Luiz Moura está com 80 e poucos anos e tem uma aparência de 60 e poucos. Então, é por aí, né? Legal, Anderson. E a última pergunta para a gente encerrar a nossa noite: como que você envia a caixa orgânica? Vou responder essa e vou fazer uma para você, Celso. Estou curioso também. Okay. Deixa eu fazer a minha. Deixa eu responder essa. Eu envio por. Dá para ser por transportadora, só que sai bem mais caro, porque a transportadora exige nota fiscal. E daí já se paga aí R$800 de imposto, é o custo do Brasil, né, atuando sobre tudo, e sem nota fiscal a transportadora não envia, né, mas a gente tem nota fiscal se quiser, e envia para o transportador. E outra forma que a gente usa sempre, praticamente sempre usou,
via caminhoneiro, que vai fazer alguma entrega para alguma empresa de algum produto em algum lugar e sobra espaço na carga e coloca junto, né? Daí é particular meu com o caminhoneiro o acerto, né, o acordo, e nunca falhou, nunca deu erro, né? Daí vai sem nota, vai sem nada e vai para qualquer lugar do país. Realmente, só que eu falo qualquer lugar do país, mas nunca ninguém do Acre me encomendou. A hora que alguém do Acre me encomendar, essa semana tinha um cara de Manaus, talvez até esteja me ouvindo agora, me desculpa, mas eu não respondi, estou de férias, tem uns 40 e-mails aí para responder, mas não dá tempo. Se eu for fazer isso, eu estou trabalhando de novo, né? Mas querendo em Manaus, pô, eu não sei se eu vou conseguir frete para Manaus, daí talvez tenha que ser por transportador. E para localizar as pessoas que ouvem, não sei se você já falou isso para todo mundo, Celso, Itamonte é o cruzamento dos 3 estados, né, a tríplice fronteira, né, de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. O cruzamento dos 3 estados ali no mapa do Brasil, do lado de Minas Gerais é Itamonte. Então estamos no meio da Dutra, Rio-São Paulo, 35 quilômetros para cima, ali à esquerda, subindo a serra, né, das Agulhas Negras ali do Parque Nacional do Itatiaia. Então a gente faz divisa com Rio de Janeiro e Itatiaia, e a outra divisa é São Paulo Cruzeiro. Então é ali que a gente está. E a pergunta para o Celso, antes que você me corte, você tá com uma caixa orgânica que você foi lá em casa buscar, né? Faz mais ou menos um mês, antes de eu vir de férias, né? Sim. Você nunca mais falou comigo, nunca mais falei contigo, e aí, o que você tá achando da caixa orgânica? Eu não gostei, eu acho que não vale a pena, tudo isso aí que o Anderson falou é papo furado. Simplesmente o que aconteceu, teve um amigo que veio de São Paulo, ele entrou e está desesperado, quer uma. Como eu conhecia alguns efeitos, mas não tinha ainda participado tanto assim, entrado dentro, porque eu não tinha caixa, né? Eu simplesmente falo para os ouvintes o seguinte: quer sentir uma energia de verdade entrar no seu corpo, entre dentro de uma caixa orgânica, porque eu sinto a pressão atmosférica muda dentro da caixa orgânica e você sente isso circular em todo o seu organismo. Então não é muito bom, não, é simplesmente excelente. Muito bom. Eu não gosto de falar muito, é sacanagem, mas eu não queria fazer esse programa contigo antes de você ter e usar, sabe? Porque fica aquela coisa parecendo marketing. E eu até vou falar uma coisa aqui que você não está sabendo, Celso, mas eu atuo no mercado aqui da produção da caixa orgânica como se eu tivesse trocentos concorrentes, não tenho nenhum ainda, mas eu ensinei todo mundo no YouTube, acesse Caixa Orgânica no YouTube ou no Google mesmo, procure Caixa Orgânica, vai lá ver um monte de vídeo meu no YouTube, tenho 14 vídeos lá, eu ensinei as pessoas a fazer, eu quero que surjam concorrentes, eu quero que surjam novos fabricantes, né? Então, se você não tem condições de comprar, adquirir essa caixa por esse preço, você tem condições de fazer a sua. Estude lá, veja os vídeos, estou ensinando como se produz a caixa orgânica, não tem segredo nenhum, é fácil, só dá trabalho, tem um certo custo. Então, mas você pesquise lá e vale a pena, eu recomendo. E outra coisa que eu recomendo muito é você pedir para mim, manda um e-mail para mim, para caixaorgânica@gmail.com, e eu te mando o manual do usuário da caixa orgânica, que é uma história resumida aí de mais ou menos 14 páginas, fora a capa, né, contra a capa, mas 14 páginas de texto em fonte grande até, que resume praticamente tudo que é a caixa orgânica, né, que a gente já sabe, já tem alguma experiência, já fez. Então me mande um e-mail e peça o manual do usuário da caixa orgânica, estude mais sobre o assunto, e veja os vídeos e faça a sua caixa orgânica. É isso. Maravilha, Anderson. Muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela sua experiência, simplicidade e, sobretudo, o experimento que cada um pode ter e relatar. Vai ser muito interessante que todos que adquirirem uma caixa orgânica no futuro possam colaborar relatando para você a evolução do caso, para você ter mais material ainda para levar essa tecnologia para todos. Obrigado, viu, Anderson? Obrigado, Celso. Obrigado a todos os ouvintes. Espero que gostem e, se precisarem tirar alguma dúvida, entre em contato comigo, né? O caixaorgânica@gmail.com. Eu teria um prazer em responder todos a partir de segunda-feira, dia 11. Que assim seja. Obrigado, Anderson. Um abraço. Um abraço, Celso. Tudo de bom para você. Igualmente.